Olá, sétimo ano. Hoje nós vamos corrigir alguns exercícios e falar um pouquinho sobre as extinções biológicas. Para isso, eu gostaria que vocês pegassem a apostila, página 40 a 44. Um bom dia para vocês. Vamos lá. Bem, na página 40 até a 42, fala um pouquinho para a gente sobre a extinção, que na verdade as extinções elas acontecem desde o surgimento de de todo o nosso planeta. A Terra já passou por inúmeras extinções, não são só extinções que acontecem por meio da causa atual, né, que seria o homem, mas anteriormente já teve algumas outras extinções. Elas geralmente são ocasionadas por conta de uma ordem natural, por exemplo, um furacão, um vulcão, um terremoto, uma mudança climática, tá? Era glacial, por exemplo, né, que ocasionou, cobriu todo o planeta com gelo e por isso gerou uma extinção. Podem ser extinções artificiais, como por exemplo quando o homem provoca mudanças climáticas, quando acontece a destruição de um habitat natural. Mas então, para a gente poder falar de extinção, primeiro tem que saber o que é uma extinção. Extinção é o desaparecimento de espécies de seres vivos de um determinado habitat, né? E é geralmente um processo natural. Porém, as extinções recentes são extinções geralmente causadas pelos seres humanos. O livro de ciências trata para a gente na página 40 justamente sobre essas extinções. No segundo parágrafo fala assim, olha, as extinções podem ser ocasionadas por diversos fatores, tanto de ordem natural quanto de ordem artificial. São exemplos de catástrofes naturais, os furacões, as enchentes, os vulcões, os terremotos, as mudanças de clima, como nas eras glaciais, quando o gelo cobriu toda a parte da superfície terrestre. A extinção de ordem artificial ocorre, por exemplo, quando o ser humano provoca mudanças climáticas ou destrói o hábitat natural das espécies e estas não conseguem se adaptar a outros ambientes. Bem, a gente sabe que existem vários registros de indivíduos que viveram no passado e que não existem mais. E aí, no terceiro parágrafo, fala, por exemplo, dessa situação. O registro fóssil mostra evidências de 5 importantes eventos de extinção em massa, ou seja, eventos em que há extinção de muitas espécies em um tempo considerado muito curto. A gente sabe que tiveram várias extinções e as extinções elas são consideradas, não são, eles colocam números, né, para essas extinções e 5 delas completamente natural. O quinto evento, por exemplo, foi a extinção dos dinossauros. Já no quarto parágrafo da página 40, fala assim, olha, apesar desses eventos, nem toda extinção ocorre assim, já que o processo de extinção de uma espécie pode progredir lentamente durante um longo tempo. A participação humana na extinção das espécies tornou a humanidade a força principal no desencadeamento deste processo. Então, nós já sabemos, né, gente, que as extinções acontecem hoje, atualmente, devido às ações antrópicas, às ações dos homens, né, as atitudes erradas dos homens que não pensam de forma sustentável. E aí o texto continua. Assim, a extinção é um acontecimento típico da natureza, mas o ser humano está contribuindo para aumentar muito essa taxa, levando ao desaparecimento de espécies que talvez não fossem extintas atualmente por causas naturais. Então, nós já sabemos disso e o texto traz essa informação novamente para a gente. Desde os tempos pré-históricos, o ser humano participa de extinções de várias espécies, principalmente dos grandes animais, como o mastodonte, os dentes tigres de sabre, e mais recentemente de diversas aves e outros animais após a colonização das ilhas do Oceano Pacífico. O texto está falando de extinções de animais, mas existem extinções de plantas também, né? Várias plantas, principalmente da floresta amazônica e da Mata Atlântica, foram plantas que estão extintas ou em processo de extinção devido à exploração humana, né, gente? Então, praticamente todas as extinções atuais, elas são sim causadas pelos seres humanos, pelas formas como o ser humano trata a natureza, né? E geralmente o ser humano, ele destrói o habitat natural, ele introduz espécies que não são daquele ambiente, que no final das contas, essas espécies, por não terem predadores naturais, elas tornam-se invasoras, né? A gente também explora muito o ambiente natural de uma maneira exagerada, de uma maneira não sustentável, e essa exploração excessiva do ambiente geralmente causa a extinção de espécies de plantas e de animais. A gente acaba fazendo tráfico da fauna e da flora. A gente faz caça e pesca sem critério, sem saber
usar de maneira correta, por exemplo, fazer a pesca no período da piracema, que é um período extremamente importante para a reprodução dos peixes. A gente polui o ambiente, polui o ar, polui a água, polui o solo, e isso gera extinção de espécies, né? Ou causa, por exemplo, a diminuição do processo reprodutivo de determinadas espécies. Nós também ampliamos de uma maneira sem controle as áreas de agropecuárias, né? As áreas agrícolas, e acabamos usando muito pesticidas, muitas coisas que não precisaríamos utilizar e por isso afetamos o solo e a água. Então, geralmente também, devido às inúmeras queimas de combustíveis fósseis, as indústrias, as fábricas, nós também poluímos o ambiente e causamos mudanças climáticas, como por exemplo, né, a questão do aquecimento global, e com isso causa sim extinção de espécies. Mas por que o aquecimento global poderia causar extinção de uma espécie? Existem espécies que dependem muito de um ciclo biológico, de uma estação do ano, para que ela consiga resolver aquela questão da reprodução. Né? Existem aves que se reproduzem no gelo, por exemplo, e se o gelo se derrete, o ninho enche de água, aquela ave não vai chocar aquele ovo. Existem animais que hibernam ou que passam por torpor em épocas de inverno rigoroso. Então muda-se todo o ciclo reprodutivo. Estou falando aqui da questão do inverno porque ele é mais simples da gente poder perceber. Mas os animais, muitos deles, têm ciclos e dependem muitas vezes desses períodos que o planeta passa, e uma mudança climática acaba prejudicando o comportamento dessa situação relacionada ao clima e afeta um pouco o ciclo biológico desses indivíduos. E a consequência dessas extinções para o ambiente, elas são variadas, né? Além da questão de perder em biodiversidade, perder em riqueza de animais, a gente também deixa de desenvolver novos medicamentos, desenvolver novas coisas. A indústria deixa de desenvolver porque não tem aquela riqueza em materiais que poderia ter, em matéria-prima, né? Que poderia ter se usasse tudo de uma maneira sustentável. Quando eu estou falando de maneira sustentável, estou dizendo que é usar hoje pensando nas gerações futuras. Eu não preciso deixar de usar, mas usar de forma consciente, né? Então, de uma maneira geral, os cientistas acabam deixando de pesquisar, nós deixando de ter medicamentos. Geralmente surgem novas doenças, surgem novos parasitas, surgem novas pragas, geralmente por conta de algumas grandes extinções. E aí, o exercício da página 23, que é o objetivo da nossa aula hoje, né, gente, é fazer a correção. Na página 23 tem um exercício que fala justamente sobre essa questão da extinção. E a pergunta é assim, olha, leia a notícia. O mundo está à beira de uma extinção em massa, diz o estudo. Espécies de plantas e animais são extintas 1000 vezes mais rápido do que acontecia antes dos seres humanos existirem. E o problema não acaba por aí. Segundo os cientistas, o mundo está à beira de uma sexta extinção em massa, que é o que a gente comentou já, né? Que existiram 5 e estamos na sexta. Liste as principais causas de extinção das extinções citadas no texto. Nós falamos aqui agora mesmo, né? Que os seres humanos, eles estragam o ambiente, eles poluem o meio ambiente, eles retiram a vegetação que é daquele ambiente. Com isso, alteram no clima, alteram no ciclo reprodutivo. O ser humano introduz espécies que não é daquele ambiente, elas acabam não tendo predadores e acabam gerando virando uma praga. Nós não sabemos usar, né, os recursos que nós temos, geramos poluição, caçamos e pescamos de uma maneira inadequada. Então acaba que tudo isso são causas das grandes extinções. O exercício 24 fala assim, olha, a extinção de espécies é um evento natural que sempre ocorreu na história da Terra. Nós falamos sobre isso, né, do início da aula. Ao longo do tempo, porém, o ser humano vem acelerando muito a taxa de extinção de espécies a ponto de ter se tornado atualmente o principal agente do processo de extinção. E aí a letra A, diferencia extinção natural de extinção artificial. Bem, gente, vamos lá. Extinção natural, geralmente quem faz é o homem? Não, natural ela não está associada à interferência humana, né? É uma coisa que acontece, é natural, é da própria natureza. Já a extinção artificial, ela tem a ação humana, uma atividade humana, uma imposição às vezes humana, um uso do recurso da natureza de uma maneira desordenada, de maneira inadequada. Então tem a ação humana, tem uma ação antrópica nesse assunto. E letra B, cite um exemplo de extinção natural de uma extinção artificial. Um vulcão entrar em erupção e devastar toda uma região, um furacão, uma enchente, um terremoto, uma era glacial, são exemplos de extinções naturais. Agora, o ser humano fazer um desmatamento, uma poda ilegal, pescar no período de piracema e acabar, por exemplo, pescando indivíduos que estariam ali prenhes e poderiam
gerar filhotes e não vão gerar porque estão mortos. Então, ou então a queima de combustíveis fósseis aumentando a temperatura do ambiente, causando aquecimento global. Então, são efeitos artificiais que o ser humano causa que pode gerar a extinção artificial. E aí, o exercício 3 da página 45, ele fala assim, olha, as diferentes atividades humanas geram considerável quantidade e diversidade de poluentes que têm causado problemas ambientais de grandes proporções. Entretanto, os ecologistas têm diferenciado tecnicamente os poluentes para melhor atendê-los. A esse respeito, resolva o que se pede. E aí fala assim, olha, justifique o fato de que nem toda poluição implica a eutrofização do ambiente aquático. Vamos lembrar que eutrofização é quando se desenvolvem determinadas algas, né, na superfície da água, trazendo aquela lâmina verde, né, sobre a água, impedindo que a luz do sol penetre naquele ambiente. E isso geralmente ocasiona a morte dos indivíduos que fazem fotossíntese. Então a poluição, ela geralmente, para causar eutrofização, é uma poluição com uma grande quantidade de produtos químicos ou de esgoto doméstico, que aumenta em grande quantidade a carga de matéria orgânica ali. Então, a poluição ela pode ser causada por resíduos sólidos, por produtos químicos e por seres vivos que alteram a qualidade da água, sem aumentar sua carga de nutrientes. E letra B. Cite um poluente responsável pela eutrofização dos sistemas aquáticos. Como eu disse, podem ser os esgotos domésticos e industriais, pode ser também o uso de adubos, de fertilizantes, de produtos químicos que são utilizados para a melhor produção das plantas, né? Então, geralmente também podem ser uma das causas da eutrofização. E cite uma consequência final de ambientes aquáticos altamente eutrofizados. As águas elas ficam turvas, né, devido às algas que vão crescer naquele ambiente. A água fica verde e vai haver a presença de poucos seres, porque vai afetar a cadeia alimentar devido à falta de organismos fotossintetizantes. E por último, exercício 8, que eu pedi para que vocês fizessem, que era da página 46, que falava assim, olha, poluição é a presença no ambiente de determinadas substâncias químicas em doses prejudiciais aos seres vivos. Baseando-se nesse conceito, indique se é verdadeira ou é falsa cada uma das afirmações a seguir. E aí a letra A fala assim, olha, o dióxido de enxofre é um gás tóxico proveniente da queima industrial de combustíveis que pode reagir com o vapor de água na atmosfera, formando a chuva ácida. Verdadeiro, né, gente? Verdadeiro. Depois, o uso de fertilizantes sintéticos nas lavouras pode poluir o solo e as águas dos rios, diminuindo a quantidade de nutrientes nesses ambientes. Os fertilizantes sintéticos, eles podem poluir sim o solo e as águas dos rios, mas eles vão aumentar a quantidade de nutrientes nesses ambientes, né? São fertilizantes sintéticos, né? São como se fossem adubos. Depois, substâncias presentes em alguns tipos de agrotóxicos e inseticidas, podem acumular-se na cadeia alimentar e concentrar-se nos níveis tróficos superiores. Verdadeiro. O lançamento de rejeitos de minérios no solo pode causar a contaminação das águas subterrâneas por metais tóxicos, por exemplo, o arsênio. Verdadeiro. E o lixo não deve ser abandonado a céu aberto. Ele deve ser enterrado ou queimado para não poluir o ambiente. Gente, essa questão relacionada a queimar, ela é complicada. O lixo não deve ser abandonado a céu aberto. Beleza. Ele deve ser separado e cada parte deve ter destinação correta, né? Eu devo reciclar determinado lixo, devo decidir se o lixo, por exemplo, deve ser incinerado ou se ele vai ser separado para ser tratado, ou se esse lixo vai ficar guardado até que ele não tenha mais substâncias tóxicas para serem liberadas no ambiente. Então, cada lixo tem um destino correto, né? E como diz a afirmação aí pra gente, olha, o lixo orgânico para compostagem, o lixo reciclável para as empresas recicladoras, os rejeitos para o aterro sanitário, o lixo tóxico para destinação específica, cada lixo vai ter que ser separado de acordo com seu destino. Para quê? Para evitar problemas maiores para o meio ambiente. Bem, a correção das atividades está pronta. Vejo vocês na nossa próxima videoaula. Beijo grande, galera, e tchau, tchau.